Olá pessoal, tudo bem? Então, bom dia aí, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo essa aula. Tá? Hoje a aula é sobre lajes, tá? Então a partir dessa aula a gente encerra essa primeira parte da matéria de construções, tá? E aí a gente já começa a entrar em uma parte mais específica de instalações zootécnicas, tá? Então hoje nós vamos falar sobre lajes. Tá bom? Então, o que são lajes? Lajes basicamente são estruturas que são destinadas a servirem ou de cobertura, tá? Que é a laje tipo forro, ou de piso para qualquer tipo de construção, uma casa, qualquer tipo de obra. Tá? Então, basicamente, ela pode ser tipo forro, que é para ser a cobertura da casa. Tá? Lembrando que somente a laje ela não pode ser a cobertura final. Tá? Então, por exemplo, eu fiz a minha casa, fiz a minha obra, fiz a laje e só a laje vai ser a cobertura, não vai ter telhado. Tá? Isso não pode. Por quê? Porque essa laje, com o tempo, de tanto ficar exposta aí às contrações devido à alta temperatura, baixa temperatura, então ela expande, contrai, com o tempo ela vai ter aí rachaduras, fissuras, vai ter entrada de água, até chegar ao ponto de danificar a estrutura dessa laje e ela poder até mesmo cair. Tá? Então a laje ela é essa cobertura final da obra, no caso da laje de forro, tá? Mas acima dela precisa vir então o telhado para proteger essa laje. Tá? E no caso da laje tipo piso, que é o que nós estamos vendo aqui na figura, tá? Então ela seria basicamente aí o contrapiso, o piso e o contrapiso do andar superior. Então a gente tem esse tipo de laje aí em sobrados, prédios, tá? Qualquer tipo de obra com mais de uma pavimentação. Bom, em relação aos tipos de laje, tá? A gente vai primeiro fazer uma divisão entre lajes maciças e lajes nervuradas. Tá? Essas lajes maciças são lajes aí para obras muito grandes, obras especiais, que exigem aí um cálculo, todo um cálculo estrutural por, envolvendo essa obra. Tá? Não é algo que fique aí a nosso encargo. Tá? Isso aí é coisa para engenheiro, envolve um cálculo estrutural pesado, então não é esse tipo de laje que nós vamos falar na aula de hoje. Tá? O que nós vamos falar na aula de hoje é basicamente sobre as lajes nervuradas, que são mais conhecidas como as lajes pré-fabricadas. Tá? Esse tipo de laje aí se aplica aí a desde pequenas obras, casas, moradias, até obras um pouco maiores também. Tá? E aí, dependendo do tipo de material, do tipo de laje utilizado, a gente tem ainda outras três classificações, tá? Que são a laje protendida, laje comum e laje treliçada. Então, dentro das lajes pré-fabricadas, tá? Eu tenho esses três tipos de outras lajes. Tá? Então, primeiro nós vamos falar das lajes protendidas, que são também armaduras especiais. Tá? Então, esse tipo de laje protendida também não é uma laje muito comum de ser encontrada, tá? De ser utilizada. Ela é uma laje que é mais utilizada em obras onde eu tenho vãos abertos muito grandes. Tá? O que acontece? Numa laje, se eu utilizasse qualquer uma das outras duas lajes, ou a laje comum ou a laje treliçada, tá? Se eu tenho um vão muito grande, eu preciso ter no meio desse vão alguns pilares de sustentação. Tá? Se é uma obra em que eu preciso ter esse vão livre, que eu não quero ter pilares no meio para ou sei lá um galpão, um shopping, alguma coisa onde eu quero, preciso ter essa área livre, sem vão, sem pilares no meio atrapalhando a circulação, tá? Então eu preciso utilizar de lajes protendidas. Tá? O que, que são essas lajes? Tá? São lajes
praticamente maciças aí, tá? Sem utilização de blocos. Aí por cima dessa laje eu tenho também uma capa, né? Só que aí dentro dessa laje eu tenho o que a gente chama de cordoalha, tá? Então eu tenho as cordoalhas que passam por dentro dessa laje. O que são essas cordoalhas? Tá? Seriam como se fossem cabos de ferro, tá? Cabos de aço, perdão, cabos de aço, tá? Que passam aí por dentro dessa laje, tá? E que proporciona aí essa laje uma resistência muito maior, tá? Então é uma laje que eu consigo trabalhar com um vão aberto maior devido a essa maior resistência encontrada. Tá? O que acontece? É um tipo de laje que poderia ser utilizado em qualquer tipo de obra. Tá? Inclusive uma das vantagens dela é que devido à utilização dessas cordoalhas, você acaba utilizando uma camada de concreto menor e tudo mais. Tá? Fica um pouco mais leve, inclusive. Tá? Só que é um tipo de obra, um tipo de laje que não é qualquer profissional da construção, qualquer tipo de pedreiro que vai poder fazer. A gente precisa de uma mão de obra especializada para esse tipo de laje. Então não é uma mão de obra muito comum de ser encontrada. Tá? Então dessa forma também não é um tipo de laje muito comum de ser utilizado. Poderia ser utilizado para obras menores, sem problema nenhum, tá? Mas devido a essa exigência de mão de obra mais qualificada, não é tão utilizado. Tá? É utilizado só mais em obras maiores, onde eu realmente preciso dessa estrutura e é onde eu tenho a necessidade de trazer essa mão de obra especializada. Para obras menores, eu posso utilizar outros tipos de laje, a laje comum e a laje treliçada, e aí qualquer profissional da construção civil, qualquer pedreiro, qualquer construtor é, consegue trabalhar com esse tipo de laje. Né? Então aí nós entramos nos outros dois tipos de laje. Tá? Laje comum, e em seguida vamos falar da laje treliçada. Qual que é a diferença? Tá? A laje comum, tá? As vigotas, que nós vamos explicar melhor na sequência, tá? Que recebem aí o apoio dessa laje, que são as estruturas entre as lajotas ou isopor, né? São a estrutura que vai dar resistência para essa laje. Então essas vigotas elas têm o formato de T invertido, tá? E dentro delas elas têm uma armadura aí de barras de aço. Tá? Os blocos que são utilizados para os blocos ou as lajotas, né, que são utilizados são predominantemente de cerâmica, com largura aí de 32 centímetros em média e altura dos blocos de 7, 10, 12, 15 ou 20 centímetros. Tá? O que muda em relação à altura do bloco? A altura da laje. Tá? Então, quanto maior a laje que eu preciso utilizar, maior o bloco. E aí vai depender basicamente se é uma laje tipo forro ou uma laje tipo piso. Tá? Então essa laje é montada intercalando lajotas e vigotas. Nós vamos ver bastante fotos, vamos falar bastante disso ao longo da apresentação. Que são unidas por uma camada de concreto, chamada de capa lançada então sobre essas peças. Quando é laje tipo forro, eu posso utilizar ela para vãos de até 4,3 metros, com uma espessura de 10 centímetros. Se é uma laje tipo piso, então esse vão é de até 4,8, tá? Mas a espessura ela é maior, ela precisa ser de 12 centímetros. Tá? Vamos entender melhor aí ao longo das apresentações. Então esse é o tipo de laje comum. Tá? É uma vigota comum. Tá? Essa é a vigota. Tá? Né? É comprada já pronta. Né? A empresa que produz a laje ela já vai entregar as vigotas prontas. Tá? E ela é uma vigota totalmente maciça. Então ela é totalmente de concreto, em formato de T invertido, como vocês podem ver. Tá? E armada, ou seja, por dentro dela tem barras de ferro passando. Tá? Tanto na parte mais alta como na base dela. Tá? Então esse é o tipo de vigota comum, como a gente pode ver aqui. Tá? Então, essas são as vigotas, uma vigota comum, uma vigota maciça. Tá? E aí entre as vigotas nós temos as lajotas. Tá? Que nós vamos falar na sequência, elas podem ser tanto de cerâmica, concreto
quanto o isopor. Tá? Então aqui as lajes, né, as lajotas de cerâmica. Tá? Observem que elas têm como se fossem essas abas laterais aqui, essas aberturas laterais, justamente para ficarem apoiadas sobre as vigotas. Tá? Então basicamente o que nós vamos ter numa laje é isso aqui. Tá? Então nós vamos ter aí as vigotas, tá? Que vão dar sustentação a essa laje, que vão ser apoiadas aí na cinta de amarração, tá? Ou na parede, normalmente na cinta de amarração. Então essa vigota apoia na cinta, tá? A lajota apoia na vigota e por cima de tudo vem a capa, que nada mais é do que uma camada de concreto. Tá? Então a gente tem aqui algumas especificações em relação aos tamanhos. Tá? Então uma lajota aí, se for para tipo piso, até 25 centímetros, se é tipo forro maior, até 30, né? Se para tipo piso eu preciso de uma resistência maior, então ela precisa ser um pouco menor. Tá? A altura e a base da vigota de 8 centímetros, tá? E uma altura aí de 8,5. Então aqui a gente tem esse exemplo aqui utilizando então essa vigota comum, essa vigota maciça que a gente fala. Tá? Outro tipo de laje que a gente tem é a laje treliçada. Tá? O que muda da laje comum para a laje treliçada? Basicamente a vigota. Tá? Então, em vez de eu ter uma vigota comum, uma vigota maciça totalmente de concreto, eu tenho uma vigota feita com uma treliça metálica. Tá? E essa treliça metálica ela vai oferecer uma estrutura maior, uma resistência maior à minha laje. Tá? Devido à presença dessa treliça. Tá? Nós vamos explicar melhor com a imagem daqui a pouco. Então essa laje treliçada ela possui uma armadura, uma estrutura metálica denominada de treliça, né? Muito comum em obras, que é difundida a uma base de concreto formando a vigota. Né? São comumente compostas por blocos cerâmicos, podendo ser utilizados também os blocos de concreto. Parte da armadura das vigotas é exposta, favorecendo a aderência após o lançamento do concreto da capa. Essa é a principal diferença. Nós vamos explicar melhor daqui a pouco. E podem ser utilizados para vãos maiores, para obras de pequeno porte, com vãos de até 5 metros. E como forros, devem apresentar 8 centímetros de espessura, com treliças de 8 metros. Tá? Ou como pisos, devem apresentar 10 centímetros de espessura, com treliças de 8 centímetros também. Tá? Então vamos ver melhor pela foto. Tá? Então a grande diferença é essa. Tá? Em vez de eu ter essa estrutura aqui, esse T formado todo de concreto, tá? Eu tenho essa treliça. Tá? Então o que acontece? Eu falo, professor, mas ela não é menos resistente porque ela tem menos concreto? Não, pelo contrário. Ela se torna mais resistente porque ela é mais armada, né? Ela tem uma estrutura de ferro, de aço maior, tá? Ela já tem a treliça embutida nela. E é o que acontece? Quando eu concreto essa laje, esse concreto ele permeia aqui por dentro da treliça. Então ele forma uma peça mais sólida, mais resistente. Tá? Então ela se torna aí uma laje de melhor qualidade. Tá? A desvantagem é que o custo de aquisição dessas vigotas é um pouco maior. Mas é o tipo de laje que é mais utilizado aí em obras de maneira geral. Tá? Então a gente pode observar aqui no detalhe, tá? Tem essa armadura de treliça. Tá? Então observe o seguinte, tá? Que essa treliça, em vez de eu ter só as barras de ferro passando aqui, como no caso da laje comum, eu tenho essas barras, tá? Em uma estrutura montada. Tá? Então tem basicamente uma peça aí montada, concretada. Tá? Então isso oferece aí uma estrutura maior à laje. Tá bom?
Aproveitando, pessoal, uma observação, caso vocês encontrem por aí, a treliça, a gente tem a opção aí, a gente consegue comprar a treliça numa loja de materiais de construção, né? Sem somente a armação metálica de treliça, tá? Já vi em algumas obras o pessoal usando essa armação de treliça para fazer muro, tá? Não é o adequado. A treliça é uma peça feita para aguentar, suportar cargas nesse sentido, tá? Vou botar aqui nesse sentido aqui, tá? Então veja a treliça aqui na horizontal, ela é preparada para receber uma carga assim, nesse sentido, tá? Perpendicular a ela, tá? Se você usa ela no muro, ela não vai mais receber uma carga com ela horizontal, ela já está na vertical, então ela já perde aí uma maior resistência dela, tá? Então não aceitem esse tipo de utilização em obras de vocês, tá? Para estruturas vertical, para muro, parede, para fazer uma coluna adequada, a gente tem que utilizar aquela estrutura armada que a gente já mostrou nas aulas anteriores, tá? Aqui já mostrando então a, uma laje montada, tá? Então aqui a gente tem as vigotas, né, treliçadas, tá? Entre elas as lajotas, tá? E aqui a gente pode observar também toda a estrutura hidráulica e elétrica, tá? Aqui a diferença que vocês podem observar, algumas diferenças, né? Aqui essa é uma laje tipo forro, tá? Que aliás é a laje aqui de casa, tá? Quando nós estávamos concretando a laje. Então é uma laje tipo forro, ela só vai servir de cobertura, tá? Essa é uma laje tipo piso, essa obra é um sobrado, então essa é uma laje tipo piso, ela vai ter mais um andar dessa casa aqui para cima, tá? Então quais as diferenças que a gente pode observar? Aqui a gente consegue observar as saídas já da parte hidráulica, tá? Então tudo isso já tem que estar na laje, a gente não pode quebrar a laje depois para passar nada, nem conduíte, nem cano, nem nada, a laje ela precisa ficar intacta, tá? Então tudo que for ser colocado nessa laje já tem que ser colocado antes dela ser concretada. Então observem aqui na laje aqui de casa, uma laje tipo forro, já tinha o que? Os conduítes colocados, tá? Para depois passar a fiação, tá? A parte elétrica aqui de casa fiz aqui por cima da laje, tá? Tem pessoas que gostam de fazer a parte elétrica embutida na laje, tá? Então o que acontece? Todos esses conduítes que estão aqui, eles não estariam só com a ponta para cima. Eles teriam que estar aí interligados com os conduítes passando por dentro da laje, como a gente pode observar aqui, estão vendo? Aqui com uma laje tipo piso, então toda a parte hidráulica e elétrica é embutida na laje. Então os conduítes já passam por aqui, por dentro de toda a laje, tá? Entre as lajotas, tá? Então até o ponto onde vai entrar a fiação. Então o eletricista que for fazer a instalação, ele vai pegar a saída do conduíte aqui para fora da laje, tá? E vai passar essa fiação vai caminhar por dentro da laje até a ponta de saída dela, seja uma lâmpada, um interruptor, onde for, tá? Vantagens e desvantagens, tá? Quando se faz uma laje tipo piso, não tem alternativa, né? Obviamente tem que ficar tudo embutido. Se é uma laje tipo forro, você pode escolher, tá? Qual que é a vantagem de fazer embutido? Fica mais bonito, tá? Futuramente, quando você precisar subir nessa laje para dar alguma manutenção no telhado, alguma coisa, você não tem os fios passando por cima, né? A desvantagem é que você tem um custo maior com o conduíte, e se algum desses conduítes torta, quebra alguma coisa, você não vai conseguir passar o fio posteriormente. Então você tem que deixar normalmente aí tomadas a mais na casa, já pensando que se algum conduíte desse der problema, você não tem o que fazer, tem que partir para outro, tá? Observem aqui também que por cima das lajotas e das treliças, tá? Das lajes treliçadas, tá? Das vigotas treliçadas, a gente tem também
outras barras de ferro passando. Tá? Então essas outras barras de ferro, tá, vão dar aí uma sustentação maior para essa laje, vão dar uma rigidez maior para essa laje. Tá? Aqui a gente tem, tá, essa estrutura metálica já em forma de malha. Tá? Aqui não, aqui são barras que foram passadas e com um espaçamento maior, né, e amarradas aí, presas a essas treliças, tá? Como a gente pode observar aqui. Tá? Então essas barras vão passando e de espaço em espaço elas são fixadas aí as treliças por meio de arame, né? Arame galvanizado, arame cozido, perdão. Então aqui observando aí a utilização aí da vigota treliçada. Tá? Então, como a gente falou, diferente da vigota comum, né? A hora que você coloca a capa, a hora que você concreta a laje, tá? Esse concreto ele permeia por dentro dessa vigota treliçada, formando uma estrutura única, né? Então, é diferente de eu ter o concreto da vigota, quando ela é maciça, em contato com o concreto da capa. Tá? Não se torna uma peça única. Quando ela é treliçada, isso vira uma peça única. Tá? Então, uma única peça de concreto aí, junto com a vigota. Tá? Então, por isso ela oferece uma resistência maior. Aqui comparando, tá? Então a laje comum e a laje treliçada. Então observem essa diferença, né? Na laje comum, como a gente acabou de falar, eu não tenho isso numa peça única, não tem uma concretagem única aqui que a gente tem quando se utiliza a viga treliçada. Tá? Como a gente falou, uma opção de se utilizar no lugar da lajota de cerâmica, tá? Que a gente pode observar aqui na foto, são as placas de isopor. Tá? Então, normalmente quando você compra essa vigota aí da empresa que fabrica, ela já fornece ou a lajota de cerâmica ou a placa de isopor. Normalmente não tem diferença de preço, tá? Você escolhe. Tá? A gente vai ver na sequência agora, a utilização de placas de isopor ela tem algumas vantagens. Tá? Só que, claro, como nem tudo na vida, tem vantagens e desvantagens. Tá? Então, essa laje de isopor, né, que é um poliestireno expandido, é um elemento com forte vocação técnica e redução de custos do sistema estrutural. Né? Atua como elemento intermediário na laje treliçada, né, pré-fabricada, reduzindo significativamente o peso da própria laje. Diminui as reações de apoio das vigas para os pilares, dos pilares até as fundações. Com isso a gente pode economizar assim no aço, concreto e por aí vai. Na prática, tá? Eu nunca vi, nem na obra aqui de casa, nem em outras obras que a gente acompanhou, tá? Uma diminuição da estrutura da casa em função de se utilizar isopor ou, ou a lajota. Tá? Tanto que essa escolha você pode fazer só na hora que você for fazer a laje. Então praticamente toda a estrutura da casa já está pronta. Tá? Então na prática eu não vi essa economia, essa especificação de um tipo de estrutura para lajota e de um tipo de estrutura para isopor. Tá? Então na prática eu não vi essa diferenciação. Tá? Mas é óbvio que se eu estou utilizando placa de isopor, a minha laje ela vai ficar um pouco mais leve do que se eu estiver utilizando as lajotas. Tá? Então, além de ter um peso específico menor, ela vai ter aí baixa absorção de água, tá? E vai atuar também como isolante térmico e imune a fungos. Tá? Basicamente, a maior vantagem que a gente ouve aí do mercado, dos fornecedores da lajota, ela está em relação a, a ser um isolante, tanto térmico, tá? Quanto acústico, principalmente o isolante térmico. Tá?
Então, assim, em obras onde você tem um problema maior de controle de temperatura, onde você teve que utilizar um pé direito baixo, ou seja, uma altura baixa, é recomendado se utilizar aí o isopor. Tá? Aqui em casa mesmo, com um pé direito alto, um pé direito acima de 3 metros, tá? Então a gente acabou não vendo necessidade de utilizar as placas de isopor e utilizamos as lajotas mesmo. Tá? Então aqui algumas vantagens da placa de isopor. Né? Tem menos carga nas estruturas, tem lajes, com isso tem lajes mais leves, menor consumo de aço e concreto, tá? Isso eu tenho minhas dúvidas. Tá? Uma economia de mão de obra, sim, porque como são placas maiores, ficam mais fáceis de colocar, de distribuir. Tá? Então realmente fica mais rápido esse processo. Tá? Economia nas formas e cimbramentos. Cimbramentos são estruturas de apoio, tá? Para essas lá para a laje. Nós vamos mostrar algumas fotos depois. Menor consumo de escoramento, menor prazo para montagem da laje, né, já que fica um pouco mais rápido. Flexibilidade de medidas, já que eu posso cortar essas placas de acordo com a minha necessidade. Tá? Mas aí, por outro lado, você tem o tempo de ter que ficar cortando essas placas. Tá? Como as lajotas são peças menores, então fica mais fácil você dimensionar elas. Né? Então, aqui vai uma lâmpada, aqui eu preciso de alguma coisa, então fica mais fácil você distribuir elas, como são peças menores, tem essa vantagem também de ficar uma distribuição mais fácil. Tá? Facilidade de manuseio e transporte, né, por ser uma peça leve. Tá? Tem poucas perdas, se cai uma peça de isopor ela não vai quebrar. Tem uma boa precisão de peças e o fator água-cimento mantém-se constante. Tá? Então durante a cura eu perco menos água na minha laje, então tem uma cura aí mais eficiente. Tá? Mas uma desvantagem também, tá, é em relação ao processo de chapisco e reboco. Tá? O que acontece? Para poder chapiscar e rebocar uma laje onde foi utilizado placas de isopor, se eu utilizo o chapisco normal, ele não cola, ele não pega na placa. Tá? Então eu preciso utilizar uma cola e junto a esse chapisco para ele poder fixar na placa. Então essa seria a principal desvantagem de utilizar as placas de isopor. Na hora de se fazer o chapisco, ele fica mais caro, tá, do que um chapisco, um reboco comum, tá, utilizando uma laje cerâmica, uma lajota de cerâmica. Porque você tem que misturar essa cola especial aí na massa do chapisco e não é um produto muito barato. Tá bom? Vamos falar aqui agora sobre em relação às montagens. Então continuando aí em relação aos apoios, né, a montagem dos apoios. Tá? Então como nós já falamos anteriormente, essas vigotas elas vão ser apoiadas aí pela cinta de amarração, né, que é aquela viga final que faz a amarração entre todas as colunas do cômodo da obra. Tá? E na ponta dessas vigotas tem essas barras de ferro sobressalentes aqui em torno de 5 centímetros. Tá? Então essas barras elas precisam ser concretadas, elas precisam estar acima dessa cinta de amarração para ser concretada também, mas a vigota ela vai ser apoiada pela base de concreto, tá? E não por essa base de ferro. Tá? Então como a gente observa aqui, tá? Se ela estiver sendo apoiada por cima da, da cinta de amarração, né, por cima da viga, essa barra de concreto ela tem que ficar apoiada pelo menos 2 centímetros sobre essa cinta. Se eu estiver apoiando ela direto sobre uma parede, eu tenho que ficar no mínimo 5 centímetros. Tá? Mas não se aconselha, eu também nunca vi se fazer uma laje apoiando ela diretamente sobre a parede. Tá? Aliás, já vi sim, tá? Mas em conversa com o próprio engenheiro civil que foi responsável pela minha obra aqui e outros colegas,
é uma prática totalmente desaconselhada, tá? Então é preciso ter essa cinta de amarração, ter essa viga em volta de toda a parede aí, para por cima, para poder se apoiar a laje sobre essa viga, sobre essa cinta. Tá? Em relação aos tipos de apoio, a gente tem o apoio semi-engastado e o simplesmente apoiado. Então, quando se é uma viga, uma laje tipo forro, normalmente o que se tem é esse tipo de apoio, né? O apoio simples, tá? Ou seja, eu vou ter a laje diretamente sobre a cinta de amarração. Tá? Quando se tem a laje tipo piso, pode ser que se encontre aí esse tipo de apoio, que é o apoio semi-engastado. Tá? Seria como se fosse a laje sendo apoiada meio que dentro da parede. Tá? Então, olhando por fora, tem mais aí uma camada de tijolo espelhado, então como se basicamente a laje já estivesse entrando na parede. Mas o mais comum é esse tipo de laje assim mesmo. Tá? Em relação ao escoramento, né, então para vãos de até 3,4 metros, utiliza-se sempre uma linha de escoras. Para vãos de 3,4 até 5 metros, duas linhas de escora. Tá? Para vãos superiores a 5 metros, utilizar mais de duas linhas. Tá? Então, como assim linhas de escora? Tá? Por baixo dessa laje, tá, em sentido aí contrário às vigotas, tá? Então observe aqui que as vigotas estão passando nesse sentido. Tá? Então, no sentido contrário a essas vigotas, eu tenho que ter aí uma linha ou duas linhas ou três linhas de escora nesse cômodo, dependendo do tamanho dele, tá? De acordo com as aberturas que a gente acabou de falar. Então, se é um cômodo com vão de até 3,4 metros, só uma linha de escora. Tá? Essa escora antigamente era feita uma escora de madeira, né, utilizando caibros. Até hoje a gente encontra aí em algumas obras. Mas hoje a gente já tem aí no mercado empresas que alugam escoras próprias para laje. Tá? Então são escoras metálicas que tornam o serviço muito mais prático, muito mais fácil. Então a gente consegue regular a altura delas aqui por meio dessa rosca. Tá? E observem que na ponta delas vem como se fosse um garfo. Tá? E aí por dentro desse garfo passa as tábuas, tá? Que vão servir aí de escoramento. Tá? Então tem essa tábua que escora aí a laje. Observem aqui o sentido das vigotas, tá? No sentido transversal. Tá? E aí passando no meio, essa tábua sendo apoiada aí por essas escoras metálicas, tá? Que podem ser metálicas ou de madeira. Né? Hoje em dia torna muito mais fácil, a gente só aluga essa escora, tá? por dia. Tá? Você paga o aluguel dessa escora e deixa o serviço muito mais fácil. Tá? Aqui ainda algumas imagens utilizando escora de madeira. Né? Aqui são fotos aqui da minha casa mesmo, tá? Na época da laje. Tá? Então observem também, coisa interessante é o seguinte, aí vai de construtor para construtor. Tem construtor que prefere fazer o contrapiso antes da laje, tá? Porque ele fala que com contrapiso fica muito mais regular o chão da obra para você poder fazer o escoramento. Tá? E realmente fica. Tá? Em caso nós optamos por fazer o contrapiso depois. Tá? Até porque o que acontece? Você acaba evitando de danificar o próprio contrapiso, né? Então às vezes cair massa e sujar, deixar o contrapiso muito sujo, muito cheio de massa. Então, a gente preferiu usar, fazer o escoramento sem o contrapiso, tá? E aí para nivelar você apoia, tá? Essas escoras em madeira também, tá? Então no pé, na base de cada escora a gente tinha aí um pedaço de madeira, esse pedaço de madeira preso à escora por pregos, tá? Então aqui na base essas escoras elas têm como se fossem os orifícios para fixação, e aí nesses orifícios você bate o prego para fixar a tábua no pé da escora. Tá?
Observem que já no início da distribuição das vigotas, a gente já vai fazendo o escoramento até para a gente poder transitar, andar lá em cima. Tá? Então a gente precisa ter esse escoramento aí já sendo montado junto com a laje. Em relação ao escoramento, essas tábuas horizontais de escoramento elas devem ser niveladas pelo respaldo para vãos de até 2 metros. Tá? E acima desta medida devem haver indicações de contraflecha, tá? Geralmente é em torno de 0,4% do vão livre. O que é isso? Tá? Então, se você tem um vão aí de até 2 metros, tá? Esse nível aqui do escoramento ele pode estar nivelado com o nível da parede, né? Com o nível da laje. Então, esse escoramento ele pode estar reto. Para escoramentos maiores, é aconselhável uma contraflecha. O que é essa contraflecha? É você fazer esse apoio acima do nível da parede, acima do nível da cinta. Tá? Então observe que a gente tem como se deixasse essa estrutura da laje com um pouquinho para cima do nível. Tá? O que acontece? É para evitar da laje selar. O que é isso selar? A gente escuta muito selou a laje, selou a estrutura da cobertura. O que é selar? Selar é, por exemplo, se na hora de concretar, se essa laje ela não está bem apoiada, tá? Então essa estrutura ela pode fazer, imagina essa barriguinha para cima formando uma barriguinha para baixo, tá? Então se ela curvar para baixo aqui, a gente chama de selar, selou a laje. Qual que é o problema? Se ela selar, toda a carga dela é jogada para a base, é jogada para a parte central dela. Então, com isso, você fica muito mais propenso a ter rachaduras, fissuras e danificar sua laje. Tá? Então, isso que o objetivo é fazer. Quando você faz essa contraflecha, o que acontece? Se ela chegar a dar uma seladinha, dar uma baixadinha, o máximo que acontece é ela voltar ao nível normal. Tá? Porque a hora que ela der essa ameaçar dessa seladinha, ela vai travar nas laterais. Então, o máximo que pode acontecer é ela ficar no nível normal dela, no nível reto. Tá? Então, por isso que é aconselhado a se utilizar aí essa contraflecha. Tá? E aí, essa contraflecha ela é dada pelo nível aí das escoras. Tá? Então, você aumenta um pouquinho a altura das escoras centrais para poder fazer esse arqueamento, tá? Fazer essa contraflecha. Tá? E essa altura aí, tá, de desnível é em torno aí de 0,4% do vão. Tá? Então, uma diferença bem pequena. Tá? Ou seja, para cada metro que você tiver de abertura, você teria aí 4 milímetros a mais. Tá? Então é realmente algo bem pequeno, algo bem sutil. Tá? Só para você ter essa garantia. Tá bom? Então, se é uma abertura de 5 metros, tá? Essa contraflecha, esse desnível aqui para cima, seria aí só de 2 centímetros. Tá? Então, é realmente algo bem sutil, bem pequeno, só para ter essa garantia estrutural. Aí. Tá? E aqui em relação à divisão das escoras. Tá? Então, se eu tenho espaço de até 3,4 metros, vou ter uma linha de escoramento só, e no meio, obviamente, no meio do cômodo. Tá? Então, dividindo os espaços ao meio. Se eu tenho de 3,4 a 5, então preciso ter duas linhas de escoramento e a gente divide em 3 terços. Tá? Então, um terço central e um terço para cada lado. Tá? Em relação à montagem e a colocação das vigas e blocos, tá? Então a vigota pré-fabricada deverá ser centrada no vão, como nós falamos, de modo que a superfície de contato do concreto seja a mesma para cada apoio. Nós vamos mostrar melhor daqui a pouco. Então coloca-se a viga usando uma lajota intermediária em cada extremidade para espaçá-las exatamente. Tá? E a primeira carreira de lajotas deve apoiar de um lado sobre a alvenaria e do outro sobre a primeira vigota. Então vamos lá, na hora de distribuir as vigotas, o que acontece? Tá? Além da vigota ser apoiada na cinta aqui de amarração, tá?
parte da lajota precisa ser apoiada também, tá? Então sempre uma parte da lajota vai ficar apoiada aqui na cinta, tá? E na hora de distribuir as vigotas, sempre precisa se colocar nas duas extremidades uma lajota. Para quê? Para dar o espaçamento, tá? Então você vai colocando uma lajota em cada ponta para dar o espaçamento das vigas, das vigotas, e aí você vai distribuindo elas, tá? Então aqui, tá, provando aí que trabalhei diretamente na obra aqui de casa, tá? Vocês podem observar aqui que a gente vai distribuindo nas pontas, né, as lajotas, e depois a gente vai vindo preenchendo com as demais, tá bom? E fica melhor para observar, né? Então, as lajotas aqui ao longo da vigota, então pelo menos duas, né, uma em cada ponta, mas se vier um vão maior, é melhor se a gente colocar mais alguns no meio para dar o espaçamento adequado, tá? Observem aqui também essa tábua, tá? Sempre que vai se andar por cima da laje antes de ser concretada, você nunca pode andar pisando diretamente nas lajotas ou nas vigotas, sempre por cima de uma tábua, tá? Então você coloca uma tábua aí que pegue várias vigotas de apoio e aí você anda por cima dessas tábuas aqui, tá? Que, aliás, é onde eu estou dessa forma, tá? Aqui da mesma forma, né, só para mostrar a utilização dos blocos aqui, tá? Aqui vocês podem observar que foi utilizado aquele encaixe que a gente mostrou anteriormente, né, aquele encaixe engastado, tá? Então praticamente ficando aí por dentro da parede. Aqui só mostrando a colocação das vigas e blocos também, tá? Então mostrando melhor o encaixe aqui dos blocos. A laje praticamente toda os blocos colocados. Sempre é importante pensar também, pessoal, em relação à parte já das saídas para as lâmpadas, tá? Então, normalmente, aí, dependendo do fornecedor das vigotas, eles já oferecem aí, como se fossem placas de concreto já com o suporte para lâmpadas embutido, tá? Então você vai intercalando esses suportes no lugar das lajotas onde você quer as lâmpadas, tá? Se o fornecedor não te der isso já embutido, você acha para comprar aí, tá? Para poder ir colocando antes da concretagem. Aqui só mostrando em relação, tá, já os conduítes passando, então aquilo que a gente falou, no caso aqui de uma laje toda embutida, tá? Então os conduítes vão ficar todos embutidos aqui dentro da laje, e aqui os soquetes de onde vão as lâmpadas. Aqui só mostrando o chapisco, né? Então depois, antes de ser rebocado, já vai sendo chapiscado a laje, né? Em relação à concretagem, então, tá? Então, dando sequência, tá? Então é preciso molhar bem o material antes de lançar o concreto, tá? Então, da mesma forma que nós já falamos em relação à secagem do concreto, tá? Então, para que esse concreto não perca água para as lajotas, elas precisam estar bem umedecidas antes de se fazer essa concretagem. O concreto da capa é no traço 1 para 2 para 3, tá? Ou seja, uma parte de cimento, para duas de areia e para 3 de pedra. A espessura da capa deve ser indicada para o vão e tipo de aplicação da laje. Então, se for forro, pelo menos 10, tá? 10 a laje como um todo, né? E piso 12 a laje como um todo, tá? Então a diferença aí entre a altura da lajota para se chegar nessa altura final é a altura da capa que vai ser aplicada, tá? Lembrando que a capa ela precisa cobrir toda a estrutura, tá? Não pode ficar nada à mostra. Se eu estiver utilizando aí uma vigota treliçada, nenhuma parte da treliça ela pode ficar exposta, tá? A capa ela tem que cobrir tudo. Pode-se concretar a laje que foram executadas sem escoramento em pequenos vãos ou com uma linha de escoramento. É conveniente que se concrete primeiramente junto aos apoios para solidarizar
as pontas das vigotas pré-fabricadas. Tá? Ou seja, se você está usando, se é uma área pequena, onde tem uma linha de escoramento só, ou nem tem escoramento, se é um banheiro às vezes, uma linha muito pequena, tá? Na hora de concretar, você não vai soltar aquele concreto bem no meio do cômodo, tá? Onde não tem apoio. Você solta ali, ou em cima da linha de escoramento, ou em cima, ou lateralmente, né? Onde você tem o apoio das paredes. Tá? E a partir daí você vai puxando esse concreto até cobrir toda a área, né? Mas você não lança esse concreto direto onde não tem apoio. Tá? E em relação aos cuidados, né, aquilo que a gente já falou, tanto na concretagem ou até mesmo durante o processo de montagem da laje, sempre andar por cima de tábuas, tá? E as tábuas apoiadas nas vigotas. Aqui mostrando a concretagem. Tá? Então hoje, antigamente era muito comum se fazer a concretagem aí com mutirão. Né? Até hoje a gente vê o pessoal fazendo isso. Então junta aí 10, 12, 8 pessoas para bater a laje. Tá? Não é o mais recomendado, tá? Não é o mais utilizado também. Tá? E não sai tão barato assim também, porque você tem muito ajudante para pagar, tem aí que ter pelo menos umas 2, 3 bitonetas à disposição. Tá? Então assim, sai um pouco mais barato se botar na ponta do lápis do que utilizar um concreto usinado, mas não, o custo-benefício não é tão bom assim não. Tá? Quando você tem um concreto usinado, ou seja, aquele concreto que vem com o caminhão já pronto, você tem a garantia que aquilo ali está num traço uniforme, você tem uma aplicação rápida, tá? Então a chance de você ter algum tipo de problema na laje é muito menor. Qualquer tipo de vazamento, trinca, é muito menor do que quando se faz aí nesse processo de mutirão, batendo concreto na própria obra. Então, normalmente o que se utiliza mais é isso. É você comprar um concreto usinado, tá? E aí você faz a aplicação desse concreto na laje. Normalmente o que se utiliza é já a utilização do concreto, tá? Com a bomba, como a gente pode observar aqui. Então vem esse concreto usinado, tá? Da concreteira. Esse concreto já é jogado dentro do caminhão bomba. E esse caminhão bomba ele bombeia esse concreto pelo mangote aqui. E aí o concreto vai sair lá em cima da obra. Tá? Então como a gente observa aqui. Tá? Então esse mangote aqui em cima da laje. Tá? E aí o profissional aplicando esse concreto. Então utilizando aí o sistema de bombeamento, 4 pessoas conseguem fazer essa aplicação desse concreto de forma tranquila. Tá? Então normalmente junto com o caminhão de concreto vem 2 ajudantes, então um fica no bombeamento e um na aplicação. Tá? Aí normalmente mais 2 pessoas já são suficientes, que aí fica um ajudando a carregar o mangote, né, para ele não ficar arrastando, e uma pessoa espalhando aí o concreto por cima da laje. Tá? Como a gente pode observar aqui, tá? Então antes e depois da concretagem. Tá? Aqui que a gente falou, como ficou uma laje com os conduítes embutidos, tá? Em algum momento os conduítes têm que sair para fora da laje para depois poder passar os fios para fazer a instalação. Tá? Aqui também mostrando aqui em casa, tá? Então caminhão da concreteira, caminhão bomba, tá? E fazendo o concreto. Tá? Então espalhando o concreto aqui por cima da laje. Tá? E aqui terminado. Tá? Essa água aqui, pessoal, que o dia que foi feito aqui em casa, ou choveu durante a concretagem. Tá? Então por isso que a gente observa aqui que ficou algumas pedrinhas amostras, que lavou um pouquinho a areia da parte superficial. Tá? E já deixou aí uma bela camada de água por cima. Tá? Mas o resultado foi excelente, a laje ficou muito bem feita. Em relação à cura, tá? Nós já falamos da cura aí em aulas anteriores. O que é a cura? A cura é esse processo, esse tempo que o concreto leva para
para que o cimento sofra todo o processo dele. Tá? Então a gente lembra lá das primeiras aulas que o cimento ele precisa sofrer um processo de hidratação. Esse processo de hidratação ele demora alguns dias. Tá? Então durante esse processo o concreto precisa oferecer água suficiente, tá? para o cimento absorver. Tá? Então por isso que nós já falamos várias vezes, o concreto ele tem que ser feito na quantidade de água adequada. Tá? Pouca água, vai faltar água para o cimento. Muita água, eu vou ter um concreto poroso. Tá? Então essa é a água que a gente está se referindo agora para fazer o concreto. Tá? Você está na quantidade certa. Depois que o concreto já foi aplicado, a gente precisa umedecer essa laje, tá? Para que esse concreto não perca a água e nem seja superaquecido. Tá? Então, para poder resfriar esse concreto durante esse processo de cura. Então, por isso que se aconselha aí por pelo menos 14 dias, tá? Se molhar essa laje pelo menos 3 vezes ao dia. Então, normalmente de manhã, na hora do almoço e no final da tarde. Tá? Se molhar bastante mesmo, para que essa laje tenha bastante água para fazer a cura. Tá? Posteriormente disso, o descimbramento, né, que é a retirada das escoras do apoio dessa laje, tá? Fabricada deve ser feito gradualmente, então geralmente em torno de 21 dias para vãos pequenos e 21 a 8 dias para vãos maiores. Tá? E nas lajes de forro é aconselhável que o escoramento seja retirado após a conclusão do serviço de execução do telhado. Tá? Então, alguns dias depois, mesmo que não tenha terminado o processo de cura da laje, já pode-se começar a levantar os oitões para poder fazer a cobertura, então se trabalhar na cobertura desse telhado, tá? E após isso então se retira aí as escoras. Tá? Aqui só ilustrando então durante o processo de cura dessa laje, então molhando a laje, tá? Então essa laje tem que ficar realmente bem úmida, não pode se economizar água nesse processo, para que ela realmente fique aí bem curada, tá? Bem resistente. Tá? Então é isso, pessoal. Nessa aula de hoje nós chegamos ao fim. Tá? Bons estudos.